Glória a Graças a Deus. Deus. A paz do Senhor Jesus para todos os que estão conosco nessa noite. Este é o De Volta para a Palavra e nós estamos aqui ao vivo para mais uma vez trazer um tema de relevância espiritual para nossas vidas. Está comigo mais uma vez o meu irmão Erivelto Lopes. Paz do Senhor para todos os irmãos e irmãs, todos que estão assistindo Glória a Deus. ou irão assistir. Deus abençoe vossas vidas. Estamos aqui pela graça de Deus para tentar levar um conteúdo aqui bíblico para a edificação das nossas vidas, tanto a vossa como a nossa também. Glória a Jesus por isso. Como de praxe, nosso costume, que se Deus quiser nós nunca vamos perder, nós temos mais um tema bíblico para debater aqui. Bater um papo aqui, eu e Erivelto, sobre 4 coisas que todos devemos pensar. E partindo do título, Erivelto, antes que a gente adentre de fato ao assunto usando os textos bíblicos, né? Hoje em dia pensar é uma coisa que está ficando cada vez mais rara, né? Mais difícil. Nós somos seres racionais, mas a sociedade que nós estamos vivendo nela hoje tem todos os elementos para tirar de nós o tempo para pensar. Porque para pensar você tem que ter tempo, parar e refletir. E nós precisamos pensar, porque senão nós vamos aí no toque de caixa, vamos ser levados pelo sabor dos ventos e das ondas. Isso é muito perigoso. Essa coisa de ser levado pelo sabor do vento e das ondas é aquilo que a gente está chamando hoje, está andando com a manada, né? A manada tem sido orientada de uma forma complicada aí na face da terra e muita gente não para pensar em muitas coisas, né? Porque existem inúmeras coisas, Erivelto, que a gente precisa pensar, né? Na face da terra. E a principal delas são as coisas espirituais, Com certeza. vamos dizer assim, né? Porque à medida que o tempo ele passa, as coisas espirituais elas estão sendo ou abandonadas, ou distorcidas, ou ignoradas, né? É verdade. E as pessoas estão cada vez mais buscando uma racionalização de tudo, mas uma racionalização baseada no que outras pessoas né? Ou tidas como especialistas, né? Colocam à disposição e muita gente só faz seguir sem nem sequer questionar alguma coisa a respeito do que certas pessoas estão colocando como verdades. Mas, sim. E nesse processo, as pessoas vão se perdendo, a gente vai se perdendo, né? Você se perde no sentido de você fica sem, como a moçada mais moderna fala hoje, né? Sem conexão. Você perde a conexão com Deus, você perde a conexão com a família, esposo com a esposa, pais com os filhos e até consigo próprio. Porque esse sistema de vida superficial é um modo de vida contrário ao plano de Deus para nós, que será abordado aqui hoje nesse assunto, nesse debate. A superficialidade, a vulgaridade, e as pessoas vão assim. E aí a morte vem, porque a morte não tem data marcada, né? Não tem hora marcada. A coisa mais certa que existe nesse mundo é o dia que todos nós vamos partir desta vida pelo processo biológico da morte. E aí a pessoa se acha no outro lado da vida sem ter cuidado do básico, do essencial aqui no mundo, que é a sua relação com Deus, que é o fundamental para a nossa existência e que dá razão para nosso viver, a alegria de viver, propósito na vida.
É verdade. Está conosco já a nossa irmã Marisete, né? Marisete Maranata. Deus te abençoe, minha irmã. Glória a Deus. Continua conosco aí e vai interagindo aí, que à medida do possível a gente vai dialogando. Hoje eu e Erivelto novamente estamos aqui sozinhos, né? Sem a assistência ainda de Sabrina e Pedro, né? Porque estão no templo, na igreja. Mas a gente vai tocando o programa aqui e, na medida do possível, a gente vai falando com você que já está aí do outro lado. E aproveita para compartilhar, né, os nossos vídeos que estão aqui no Facebook, no YouTube, né, e os áudios estão nos nossos podcasts, né, você procura lá o De Volta para a Palavra podcast no Spotify, que você vai encontrar, né, tanto o podcast, o programa, como o Bible, que é um projeto de colocar a Bíblia em áudio para as pessoas escutarem, já que o tempo é tão corrido hoje que dificilmente alguém tem tempo de estar como eu e tu aqui com a Bíblia aberta, meditando, né? Então a gente escuta. É Né? A verdade. Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não tem coisa melhor do que a gente estar ouvindo a palavra de Deus, que é uma das coisas boas que a tecnologia trouxe para nós, né? Mas vamos lá. Nessas 4 coisas que todos devemos pensar, a primeira, que nós vamos conversar sobre ela aqui, né? Porque, na realidade, essa aqui é uma conversa aqui entre eu e meu amigo Erivelto, e você, se quiser interagir. Para que vinha este mundo? Já parou para pensar nisso, né? Geralmente, desde a mais remota tempo, né? Vamos dizer assim, os filósofos antigos, mais conceituados aí no mundo secular, já tinha alguns que pensavam desse jeito, né, Erivelto? Pensavam. Inclusive, na antiguidade, porque a história é classificada, né, em diversas fases. Na antiguidade, sobretudo a antiguidade grega, que os gregos foram um povo que tiveram pensadores, né? Houve pensadores lá na Grécia, como Sócrates, Aristóteles, Platão. E eles faziam questionamentos muito interessantes, procurando descobrir o sentido das coisas, né? Por que estamos aqui? Por que, é que nós existimos? O que é o mundo? O que é a vida? Para que, enfim, estamos aqui? Então, eram questionamentos que levavam eles a pensar, muito embora sem eles ter a revelação divina, mas já era um modo de, mesmo no tempo que hoje a gente chama de atrasado, era um modo de questionar as coisas com sabedoria. E hoje nós temos uma contradição. Temos muito desenvolvimento tecnológico ao nosso favor, muitas facilidades, comodidades que não se tinha há alguns anos atrás, mas em compensação nós estamos ficando aí perdendo a nossa capacidade de pensar com qualidade, de pensar com equilíbrio e pensar sobretudo com sabedoria. E se nós estamos aqui nesse mundo, nós não estamos aqui por acaso. Tudo tem um propósito na vida. Deus teve propósito em nos permitir vir a esse mundo através do nascimento dos nossos pais. Então, essa é uma pergunta que todo mundo deve pensar. Por que estou aqui? Para que vim a este mundo? Foi somente para viver aqui uma vida passageira como ela é? Somente um ser natural, um biológico, que cresce, que nasce, que desenvolve, se cresce, que se alimenta, que se reproduz e que depois morre e que tchau, acabou? Não, tem algo maior por trás disso tudo. Verdade, Erivelto. Já está chegando mais gente aqui, né? Fabiano, Wesley, meu irmão Fabrício, meu irmão Renato, Deus abençoe vocês. Mas vamos lá. Para que vinha este mundo? É uma pergunta que surge aí na mente de muita gente. E como o nosso tema aqui é se agarrar somente com a palavra, né, a gente está dando só um parecer pequeno aqui sobre o que o pessoal pensa secularmente, né, filosoficamente, etc.
Mas a Bíblia, em João 3,16, que é bem conhecido de todo mundo, a gente lembra aqui um dia Jesus conversando com um homem bastante letrado, vamos dizer assim, culto da religião judaica, mestre em Israel, chamado Nicodemos, né? Ele vai ter com Jesus à noite e começa uma conversa com ele, um diálogo, e lá na altura do versículo 16, quando João faz a narrativa desse fato, ele diz lá: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o propósito de Deus, baseado aqui nesse primeiro texto que a gente está citando, João 3,16, primeiro ele coloca a situação das pessoas, né, como é que elas estão. Porque para muita gente está um pouco ruim agora por causa da pandemia do Covid-19, né? E muita gente passou aí todo esse período de 1 ano e 6 meses limitado e etc e tal, mas que depois da vacinação já estão de volta, né? Adquirindo a tal liberdade que as pessoas acham que é liberdade, né? E voltando à sua vida normal, ou seja, as práticas antigas que tinham dado uma pausa, entre aspas, né? E voltando. Mas quando a gente lê esse texto, a gente vê, Erivelto, que Jesus ele coloca a situação do homem diante de Deus, né? Uma situação que não é boa. Porque quando ele fala na versão que eu citei aqui, né, que é as Almeidas mais conhecidas, perecer, se perder, Jesus não está dizendo aqui que o cara vai ser aniquilado no futuro, né, e vai ser deletado, como é conhecido na linguagem aí, contemporânea da informática, né? Não. Esse perecimento, ele trata da prestação de contas e, consequentemente, do castigo que Deus vai imprimir sobre as pessoas por causa da desobediência do ser humano aqui nessa terra, procurando viver uma vida pecaminosa, né? Foi por isso que, quando Jesus falou com Nicodemos aqui nesse texto, lá no princípio do capítulo 3, ele disse: ó, você tem que nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, você não pode, né, entrar no reino de Deus. Em outro momento ele disse: você tem que nascer de novo, porque senão você não pode nem ver o reino de Deus. Verdade. Né? E nós, seres humanos, nós viemos a este mundo não como animais. Nós não viemos como animais só para ter essa vida física, morrer, como os animais morrem e acabou. Não. Deus, quando ele criou o homem lá, na narração de Gênesis, Deus, quando criou o homem, aquelas palavras que Deus disse para Adão e para Eva, elas servem ainda hoje para todos nós, homens e mulheres. Então, Deus, no primeiro instante, Deus colocou o homem dentro do plano terrestre. Esse plano físico aqui que nós estamos. Crescer, se multiplicar, dominar a terra, né? Trabalhar para a terra ter seu sustento. Mas, a partir do passar dos anos, quando o processo da revelação divina foi aumentando, Deus foi trazendo mais conhecimento, então que o plano de Deus passou agora a nos revelar um outro propósito para a nossa vida, que é o propósito espiritual, ao qual Jesus se referiu ao conversar com Nicodemos. Então nós existimos dentro de um plano de amor, no plano do amor de Deus, para nós desfrutarmos desta vida aqui na terra, com temor a Ele, obedecendo a sua palavra, para sermos abençoados, para termos a felicidade que todo mundo almeja, que não é a busca da autossatisfação. O conceito de felicidade está distorcido na sociedade, porque o conceito de felicidade na sociedade é a busca da autossatisfação, pelo prazer da carne.
E isso não é felicidade. Isso são momentos prazerosos que passam. A felicidade não é algo que se tem por momento, é algo que se possui na vida. Constante. É você ter paz com Deus, consigo mesmo, sua consciência em paz com Deus e consigo, amar ao próximo, viver bem com todos. E você, nesse processo aí, você é feliz. Você é bem-aventurado, com o termo que a Bíblia emprega. E então vem o plano espiritual para a salvação das nossas almas, porque o pecado entrou no mundo e Jesus veio ao mundo para trazer solução para o problema do pecado. Portanto, aqueles que acham que quando passarem para outra dimensão, vai ter que ter uma certa conversa com Adão e com Eva. Aqueles que pensam que vão ter um encontro com Deus e perguntar a Deus por que isso, por que aquilo, devem se lembrar que Deus mandou a solução através da pessoa do seu Filho Jesus. Mas tudo isto passa pelas escolhas das pessoas. Você e eu temos que escolher o que Deus apontou para nós como sendo o caminho da vida. E nesta escolha, nós encontramos o propósito de Deus pelo amor que Ele tem por nós. Você falando aí que eu dei até uma risadinha aqui agora, né? Que para muita gente viver aqui embaixo é só para se dar bem, né? Desfrutar dessas coisas. Mas depois, muitos desses desfrutes, eles trazem um tremendo prejuízo e uma tristeza e as pessoas, na realidade, não são felizes. Porque a verdadeira felicidade é viver para Deus. E futuramente essa felicidade será completa porque nós vamos estar para sempre com Ele. A promessa bíblica diz para nós que nós futuramente estaremos para sempre com o Senhor. Então vai ser a maior felicidade que jamais a gente alcançou aqui na face da terra, ou alguém com todas as posses possíveis, Erivelto, alcançou aqui. Verdade. Porque na realidade a vida aqui ela é passageira, limitada, e a gente deve procurar vivê-la para a glória de Deus enquanto aguardamos a sua bendita volta. Então, se você que nos escuta nessa noite tem um pensamento, né, que não sabe para que você veio, por que você está aqui, né, até porque, estou lembrando aqui agora que agora em setembro, o pessoal aí tem a campanha aí do Setembro Amarelo, né? A questão do suicídio, muita gente que se mata, dá cabo da sua própria vida de diversas formas. Eu quero dizer que isso acontece por causa, muitas das vezes, ou melhor dizendo, em todas as vezes, na maioria das vezes, isso ocorre, Erivelto, por causa do vazio, né, produzido na alma pela falta de Cristo Jesus. E as pressões, né, que o mundo exerce sobre a cabeça, sobre uma pessoa na sua totalidade, na face da terra, muitas das vezes vamos dizer assim, fatal para essas pessoas, né? Porque elas, pela falta da ajuda que só pode vir do alto, elas não conseguem lidar com isso sozinhas e terminam dando cabo de suas próprias vidas e vindo assim se suicidar. Isso é muito triste. É verdade. Mas a verdade é que você precisa de Jesus. Jesus é aquele que pode mudar o contexto total da vida do ser humano. Nós não estamos aqui à toa. Deus não criou o ser humano somente para figurar aqui nesse planeta. Não, Deus ele tem propósitos muito maiores do que o que a gente imagina e pensa para a pessoa humana, né? E eu preciso pensar sobre isso. Você tem parado para pensar sobre isso, né? Porque as pessoas estão vivendo o Erivelto de uma forma tão assim mecânica, rápida, instantânea, verdade, que não tem tempo para pensar, de meditar na sua, parar para aprender com Deus a respeito de qual é a vontade de Deus para a sua vida, né? Isso é complicado. E Deus, aqui na palavra, eu citar outro texto aqui, primeira carta
de Timóteo, de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, eu estou lendo na versão King James, diz assim: o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu quero ler o outro texto, né, porque fica melhor, né? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Ele se entregou em resgate por todos para servir de testemunho ao seu próprio tempo, né? Afirmo-vos a verdade e não minto ao declarar que para isso fui designado pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então, o que é que o apóstolo Paulo agora, o que é que Deus está dizendo por intermédio do apóstolo Paulo a Timóteo e, consequentemente, para nós, é que Deus ele não deseja especificamente, diretamente, é um objetivo de Deus, que o homem vá à perdição. É a primeira coisa que eu entendo aqui, Erivelto, né? Deus Sim, é vai. uma declaração bem clara, né? Que o apóstolo Paulo faz a respeito do que ele conhecia sobre o plano de Deus para o homem. Deus deseja que todos os homens sejam salvos, né? Que todos se arrependam, diz outra versão, e venham ao conhecimento da verdade. Que verdade? Essa verdade de que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador das nossas almas. Então, Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém pereça, que vá sofrer na eternidade longe dele. Deus não quer que ninguém vá para o inferno, porque o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Jesus diz isso do Evangelho. Adiante, esse texto está citado, nós iremos ler. Então, Deus deseja que o homem participe desse plano amoroso que ele criou através de Cristo para nos dar essa bênção gloriosa, que inclui o perdão dos nossos pecados, a nossa justificação, que é Deus declarar nós sem culpa, mediante a nossa fé em Jesus, no que ele realizou por nós na cruz, que ele já quitou a nossa dívida, já pagou tudo, não resta mais nada a ser pago. Jesus pagou a conta por inteiro e temos agora o direito de participar de uma vida eterna com ele. Um novo céu e nova terra, onde não vai haver mais nada que há aqui nesse mundo. Olha, Onde vai haver tudo quanto é de bom e de maravilhoso. quando a gente olha para esse texto aqui, Erivelto, que diz aqui, né? Deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, é porque a única verdade aceitável no céu, né, é a verdade de Deus, que ele comunicou, revelou, a gente pode dizer isso, através de sua palavra. Então, cabe ao ser humano buscar esse conhecimento de Deus por intermédio da palavra dele, para que ele chegue a saber qual o real intento de Deus para a vida dele, pessoal, né? Porque Deus é um salvador pessoal. É verdade. Então, cada pessoa vai estar diante dele para prestar contas de si mesmo. E aqui nesse texto que a gente leu, a gente observa que, embora Deus ele deseja, Erivelto, ou aspire pela salvação de todo mundo, né? A onisciência dele faz ele saber, né, que nem todas as pessoas se apropriarão da graça de Cristo, Jesus, como filhos eleitos. Deus sabe, só Deus. Nós não sabemos, de fato, quem se perde. Mas o conselho de Deus pela sua palavra é que eu busque, né, o pleno conhecimento da verdade. Existe tanta coisa sendo apresentada como verdade na face dessa terra, né, que quando o ser humano não pensa, ele é facilmente enganado. É verdade. Né? E nós temos a tal da verdade política, né? A verdade política, que é uma verdade maquiada. É aquela verdade que vem para atender à satisfação de um determinado grupo político. A verdade religiosa,
dogmatizada pela institucionalidade da religião, a verdade distorcida, porque não apresenta coerência com esta verdade aqui, a verdade bíblica. Então, em termos de relacionamento com Deus, a verdade está aqui, sobretudo no Evangelho, onde ela se salienta mais. A verdade que leva o homem ao conhecimento da vida eterna, ao conhecimento de Deus e à vida eterna. Vamos lá. Então, para que vinha este mundo? A gente pincelou rapidamente essa parte aqui, primeiro pensamento, né? O segundo pensamento, não menos importante, né, talvez até mais importante, né? É um dia morreremos. Mas quando? Isso é um assunto, Erivelto, que as pessoas fogem à distância. Falar em morte, e principalmente nesse tempo que a gente está vivendo, né, em que as pessoas estão sendo dizimadas pela Covid. Só se fala de Covid, mas Covid é apenas uma das doenças que mata a gente na face da Terra. As outras doenças continuam matando hoje, né? E claro que nós estamos tratando disso aqui, né, com o maior cuidado e respeito. Aqui a gente não está desdenhando de nada para ninguém ficar querendo distorcer o que a gente está fazendo aqui, né? Mas a verdade é que um dia morrerei. Um dia eu vou morrer. Um dia Erivelto vai morrer. E um dia você que está me ouvindo e vendo aí do outro lado, um dia vai morrer. Eu Mas jamais quando? vou... quando? A questão é quando? Quando? Porque a morte é imprevisível, né? Hum. Não dá para dizer, vai ser dia tal, hora tal, mês tal, lugar tal, de modo tal, não dá. Não Então, tem como saber, não. Me lembro aqui de uma passagem do Antigo Testamento, quando o rei Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul. E Jonatas, que era filho de Saul, era amigo de Davi. Então, certa ocasião, Jonatas foi para o bosque onde Davi estava escondido, refugiado. E, conversando um com o outro, Davi disse assim: na verdade que entre mim e a morte há só um passo. Naquele contexto ali, daquele momento, Davi se referia ao fato de que, estando perseguido por Saul, era iminente qualquer hora ele morrer, porque o propósito de Saul era matá-lo. Mas trazendo essa palavra para cada um de nós, entre nós e a morte é só um passo. Eu posso ter um troço aqui a qualquer instante e morrer. Posso ter uma parada cardíaca aqui, daqui a pouco morrer. Diante da câmera. Né? Você pode ter um AVC aí e é óbito. Então, a morte é imprevisível e inevitável. Infelizmente, irmão Jorge, até no meio cristão, há pessoas que tratam a morte assim com certo receio, como quem não conheceu nada sobre o que Jesus fez na cruz. Para aqueles que não têm esse conhecimento, a gente entende que tudo quanto o homem quer é viver aqui, nesse mundo. Porque dizem que a pior vida é melhor do que morrer. A gente compreende, porque a pessoa não tem o conhecimento do Evangelho, não tem o conhecimento do que Cristo fez na cruz e não está dentro dessa aliança com Deus, pela qual nós recebemos a certeza de uma vida eterna, que nos dá paz quanto a isso. Que em Cristo a morte morreu para nós. Aí vamos ter uma passagem. Vamos passar daqui para outra vida. Então, mas é preciso pensar. É preciso pensar sobre isso. E pensar de acordo com o plano de Deus. Vou morrer quando? Não sei. Então tenho que me preparar para o próximo passo que vem depois da morte. Que é outra coisa que ninguém pensa também, irmão Jorge. Porque assim, se ninguém, as pessoas têm Muitos, né? horror da morte, né? Porque a morte, quem é que gosta de morrer? Eu não conheço ninguém que gosta de morrer. Nem o próprio suicida, ele sabe exatamente o que significa a morte. Ele está apenas pensando em livrar-se de problemas temporais, né? Mas a verdade é que a morte
é, vamos dizer assim, um agente da justiça de Deus por causa do pecado do homem aqui na terra, falando de uma forma geral, né? Então, todos estão nessa situação, condenados à morte. O pecado, ele vai levar o ser humano a isso. Eu quero ler dois textos, eu vou ler um que é bem... aliás, os dois é conhecido, pelo menos para mim, né? Em Romanos 5,12, o apóstolo Paulo ele diz assim, deixa eu só chegar aqui. Diz assim, Erivelto, Romanos 5,12. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Então, a explicação do porquê as pessoas morrem, mais cedo ou mais tarde, né? Porque as pessoas vão morrer, nós vamos morrer. Só existe um grupo privilegiado que vai ter o privilégio no futuro de não morrer fisicamente. Pelo menos é o que eu entendo pela Escritura. São aquelas pessoas que no momento em que Jesus vier arrebatar a igreja serão transformados apenas, né? Mas o restante está ordenados a morrer, né? Porque em Hebreus, é o texto que a gente ia ler aqui, capítulo 9, versículo 27, está escrito o seguinte, 9:27. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Né? Ele está dentro de um diálogo, mas o que não nos interessa aqui é a questão de ordenança da morte. Inclusive, esse texto que nós acabamos de ler, Evelto, ele vai tirar toda aquela coisa que alguém diz por aí, que o cara desencarna para reencarnar de novo. Né? Não tem esse ensinamento já Tem. de longas datas por aí, né? Que Tem. não, fulano desencarnou, né? E ele vai, em um dado momento aí, noutra vida, voltar para seguir aqui, né? Talvez consertando os erros que foi cometido numa outra vida anterior. Isso é uma mentira. Com todas as venhas, né? Usando uma linguagem jurídica aqui, né? Com todas as venhas, as pessoas que creem assim, mas a palavra de Deus diz para nós que está ordenado o homem morrer uma vez. Ou seja, cada pessoa só vai morrer, dentro da perspectiva bíblica, uma vez. Né? Porque alguém pode dizer assim, mas aquele pouco que morreu e ressuscitou, ele vai morrer de novo e dessa vez, né? Eu não conheço nenhum caso, nem dentro da Bíblia, nem fora da Bíblia, que a pessoa foi ressuscitada duas vezes. Né? Porque existe alguns milagres por aí que Jesus fez de ter trazido pessoas à vida novamente. Isso eu sei e acredito que ele faz. Porém, eu não conheço nenhum caso que o cara tenha morrido duas vezes. Não. Ou seja, ressuscitado duas vezes. Duas vezes não. Duas vezes não. Né? E são poucos os casos. Diga-se de passagem, né? Em termos de quantitativo humano. Considerando ainda a questão dessa falsa doutrina chamada reencarnação, Jesus, conversando com Nicodemos, ele disse: o que é nascido da carne é carne. Essa palavra carne, no conceito da Bíblia, que é natureza humana pecadora. Nasceu da carne, é carne, vai pecar. Não tem como. E outra coisa, vamos pensar aqui, cara reencarna. Como é que ele vai ter a consciência dos pecados da vida passada para se redimir na vida presente? Outro ponto, se houvesse reencarnação, para que Jesus morrer na cruz? Cada um se salvaria por conta própria. Com seus próprios méritos. Seus próprios méritos. Né? Já que, segundo esse ensinamento, é possível você consertar o que você fez de errado noutra vida que viveu. Mas o ensino da Bíblia, que Jesus ensinou, é que essa possibilidade de a gente se consertar é aqui e agora, através do arrependimento e da fé em Jesus. É dessa forma. Pense nisso. Um dia você vai, eu vou, Erivelto vai.
Não tem como escapar disso. Não tem. Não tem como escapar. Mesmo que você não tem nada contra a quem cuida bem de sua saúde aqui na Terra, faz check-up quase todo ano, se alimenta, entre aspas, de forma saudável, né? Tem uma vida dentro de um padrão humano, né? Falando humanamente, um padrão que é aceitável pela medicina e tal, e tal, e tal. Mas um dia o cara bom, perfeito, entre aspas, que cuidava de sua saúde, que e etc., esse monte de coisa que a gente segue aqui na Terra, morreu. Um mais cedo, outro mais tarde, mas todos estão caminhando. E agora, eu quero fazer uma pergunta para dois grupos. Você que ainda não tem certeza da sua salvação. Você que se Jesus vier hoje, se você morrer hoje, você ainda não sabe para onde vai. E aí, como está a sua vida diante dessa verdade bíblica? Como está a sua vida espiritual? Como é que você vai estar? Como é que você está tratando desse assunto? E você que é cristão, meu irmão em Cristo, como é que nós estamos lidando com a nossa vida para com Deus? Nós temos que pensar nisso também. Porque tem muita gente aí pensando que já tem cadeira cativa lá em cima. Isso não existe, não. Ninguém tem cadeira cativa lá em cima. E a Bíblia nos ensina a procurar viver uma vida aqui coerente com o Evangelho, temente a Deus, ser temente a Deus, ser exemplar, cristão que é sal da terra e luz do mundo, para quando partirmos desta vida, nós não estamos sem nenhum constrangimento diante de Deus. É preciso pensar, nós que somos cristãos já, temos que pensar nisso, irmão Jorge. Porque você tocou num ponto interessante, porque às vezes o cristão ele pensa que recebeu, né, uma imunidade total no dia que ele levantou a mão. Ô, meu irmão, no dia que levantou a mão é o princípio de uma caminhada. Verdade. Para que essa caminhada ela vai terminar aos pés de Jesus Cristo pessoalmente. Mas se nós perseverarmos até o final, né? Mas quando a gente trata dessas quatro coisas aqui, para que venha este mundo, um dia morrerei, mas quando, né? E um dia eu vou estar diante de Deus. Mas como? A gente até começou a introduzir essa parte nessa fala última aqui, né? Já. Mas como? Como é que eu vou estar diante de Deus, Erivelto? Como é que eu vou estar diante de Deus? Será que você já parou para pensar nisso? Porque geralmente se conta uma mentira, eu vou chamar isso de mentira, no meio do povo, dizendo, eu já vi muita gente dizer assim, quando eu chegar lá eu me acerto com Deus. De fato. Mas esse acerto não é aquela organização assim, você vai chegar e diante de Deus e vai apresentar suas desculpas, vamos dizer assim, as suas justificativas, entre aspas. Não. E vai valer alguma coisa lá, não. Quando a gente fala aqui que um dia estaremos diante de Deus, mas como? Nós vamos ler aqui uma passagem bíblica que está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Depois a gente vai, vamos ler logo Apocalipse 20 e 15, que vai dizer assim: e todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Já parou para pensar nesse negócio? Né? Lá no Evangelho segundo escreveu João, que é o mesmo autor de Apocalipse, capítulo 5, né? Versículo 28 e 29, diz assim, vamos ler aqui rapidamente, João 5, 28 e 29. Deixa eu ver aqui, Erivelto. Não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e aqueles que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação.
uma ressalva nessa parte aqui, Erivelto. Aqueles que tiveram feito o bem, porque geralmente as pessoas acham que esse bem que a Bíblia está falando é o bem segundo a Caridade. ótica humana. Obras, né? Obras, Boas obras obras. humanas. Não estou aqui dizendo que eu sou contra. Não, você pode fazer. Porém, esse bem que a Bíblia está dizendo aqui é aquele que está de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. E o livro lá do Apocalipse diz que o nome da pessoa tem que estar no livro da vida. Então veja só, como é que nós estamos diante de Deus? Né? Porque um dia nós vamos estar face a face com Ele. E lá não tem julgamento coletivo. Lá é pessoal a coisa, né? É individual. É individual. Então, o que é que eu aprendo com esses textos aqui em rápidas palavras? Porque isso aqui a gente pode estudar de forma mais, vamos dizer assim, intensiva, né? O que é que eu aprendo com isso aqui, Erivelto? Eu aprendo, né, que o céu não vai ser para todo mundo, por causa das decisões que essas pessoas tomaram nessa vida que nós estamos vivendo aqui. O céu não vai ser para todo mundo. Por mais que alguém acredite, né, que vai ser. E diga-se de passagem, existe aí algumas criaturas, né, metidos a, vamos dizer assim, a pastores, líderes espirituais, que quando escutam uma fala dessa que a gente está entrando aqui agora, a primeira coisa que ele diz, não julgue. Mas não está julgando ninguém aqui não. Eu estou dizendo a situação que pode ocorrer com qualquer alguma. Nós estamos aqui dizendo que o cara já está lá. Não. Mas eu quero dizer que a Bíblia diz que se eu não tomar cuidado na minha vida aqui agora, nesse pequeno espaço de tempo, que Deus permite que a gente esteja aqui nessa vida, eu posso estar numa situação difícil na eternidade diante de Deus. É o que o Evangelho diz, claramente. Jesus coloca duas posições.